Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor, torcedora do Vasco, que nos acompanha, saudações vascaínas. Hoje dia 30 de agosto de 2019, a gente vem trazer o nosso segundo vídeo do dia para expor as principais notícias que ganharam ênfase nesta sexta-feira, para a gente poder emitir a nossa opinião. Só para esclarecer aqui, ainda sobre o vídeo da parte da manhã que eu fiz, duas observações. Pedir desculpas às pessoas que estão me assistindo. Devido à falta de ar, eu tenho falado de maneira paulatina, de certa forma até lenta. Peço perdão a vocês. Vou tentar melhorar nesse sentido. Então, se em alguns momentos a fala ficar mais devagar, vocês já sabem por quê. Com relação à crítica que eu fiz ao Carlos Leite, muitos seguidores do presidente Eurico Miranda me criticando, falando que eu critiquei o Eurico de forma injusta com relação ao Carlos Leite. Ora, para quem criticava a gestão do Roberto Dinamite, falava que o Roberto Dinamite era frouxo, que deixava o Carlos Leite ter livre acesso em São Januário e permitir que o mesmo Carlos Leite viesse ganhar dinheiro em negociações que foram feitas durante seu mandato, é errado. Eu não tenho político de estimação. Deixar isso claro. Aqui ninguém vai pautar conteúdo que eu faço, não. Seja de qual corrente que for política do Vasco. Aquilo que foi feito de acerto, a gente vai aplaudir. A gente é humilde para poder reconhecer. Mas aquilo que foi feito de errado, a gente vai denunciar quando for necessário e vai criticar, porque é obrigação da gente como vascaíno. Em primeiro lugar é a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Então deixar isso claro aqui. Um sujeito como Carlos Leite, ele não deveria ter tido participações em vendas como Douglas Luiz, como Luan, como Matheus Vital e o Madison. Isso é vergonhoso. E ainda por cima ser indicado como benemérito do clube. Dito isto, meus amigos, vamos para as notícias que ganharam ênfase hoje à tarde. Bom, hoje, segundo o canal Atenção Vascaínos, haveria uma reunião nesta sexta-feira para o Vasco poder alavancar investimentos para o clube poder sair dessa asfixia financeira. Segundo o vídeo que eles fizeram, o Vasco, para poder fechar o ano bem, precisaria de 40 milhões de reais. Ora, em 20 meses de gestão do Alexandre Campelo, não vai ser 40 milhões que vai dar jeito nas dívidas do Vasco. Só de venda de jogador, o Vasco ganhou mais de 100 milhões entre a venda do Paulinho, do Evander, do mecanismo de solidariedade do Felipe Coutinho e do Souza. Isso no primeiro ano de gestão.
Eu daria um voto de confiança a este presidente se estivesse no começo do mandato dele, ele buscando investidores, pessoas sérias, para fazer o bem para o Vasco. Mas com 20 meses de gestão, para tentar uma reeleição aos 45 minutos do segundo tempo, eu não admito. A única credibilidade que este presidente Alexandre Campelo tem é que ele foi eleito através de um golpe político. A outra credibilidade que ele tem, que ele se manteve durante essa gestão dele, com empréstimos bancários, empréstimos que foram pegos junto ao Banco Safra, junto ao BMG. Credibilidade que ele tem é de pegar empréstimos com o Carlos Leite e dar a nossa base de brinde para este empresário, que é um sanguessuga, um câncer dentro do nosso clube. A credibilidade que ele tem é de estar ainda à frente da presidência do Vasco, porque 2 sindicâncias foram colocadas para debaixo dos panos. Não quiseram abrir um inquérito investigativo para saber aonde que o dinheiro do Vasco está sendo posto. Por isso que o Vasco passa por essas situações deprimentes, devido às gestões incompetentes, maléficas ao clube. Reunião que esse presidente Alexandre Campelo teve hoje foi lá na Polícia Civil, na cidade da polícia, em Benfica, que ele teve que ir lá para poder prestar esclarecimentos relativos à venda do Paulinho. 76 milhões. Acusação esta feita pela Polícia Civil, que esse dinheiro não teria entrado aqui no Brasil. Um subterfúgio para poder ter um remédio para poder evitar penhoras. Fato é que o Vasco precisa urgentemente de uma intervenção. Intervenção feita pelo Ministério Público, para a gente saber aonde que foi posto o dinheiro do clube. Se não vai ter fundo de investidor, o que for. E o clube nunca vai sair dessa situação, porque ninguém sabe ao certo quanto que é a dívida do Vasco. Se fala em 580 milhões no começo dessa gestão e depois que nada é pago. Não tem credibilidade para nada. É lamentável. Como se as coisas não pudessem piorar, ainda emprestam Lucas Santos. O empréstimo do menino foi encaminhado junto ao CSKA Moscou, já com valor de venda fixado. Empréstimo esse que vai até o mês de dezembro. Este jogador, ele não teve oportunidade no Vasco. E eu tenho que aturar Bruno César, Marquinho e Valdívia, entre outros. É a mesma coisa que daqui a pouco vai acontecer com o Thiago Reis. Cai no esquecimento dos torcedores do Vasco, mas eu vou lembrar aqui. Vamos lembrar que uma das nossas joias da nossa base, o Paulo Vitor,
Ele foi vendido de graça. Ele foi dado de graça para um time da terceira divisão da Espanha. Um time que eu nunca ouvi falar, chamado Marbella. Isso é vergonhoso. Um clube que precisa de dinheiro. Tem que fazer caixa. Então, por favor, venha a público. Quando vocês querem pedir dinheiro para a CT, vocês têm transparência de deixar lá no site lá quanto que tem. Nessas negociações, vocês fazem a mesma coisa. Porque o torcedor do Vasco tem que saber para onde está indo o dinheiro. Por quanto que esse menino foi emprestado. Agora, vim falar de 40 milhões que vão ser investidos para poder fechar o ano. Me poupe. Uma administração que tem um marketing fraco, que de patrocínio master recebe só 4 milhões anuais desse BMG. Isso é uma vergonha. É por isso que o clube está nessa merda. Pessoas que não sabem negociar, pessoas caloteiras, que sabe-se lá onde estão colocando o dinheiro do clube. Com relação ao futebol, para encerrar o vídeo, o Vasco treinou lá no CT do Almirante hoje. Uma notícia triste, que o Ricardo Graça sofreu uma torção no tornozelo, passou a ser dúvida para a partida contra o Cruzeiro. Sendo assim, o time titular hoje foi escalado com o Erley. Quando eu acho que a gente não vai ter mais pesadelo, o Erley volta para o time. O Rossi treinou normalmente, vai integrar a equipe titular. E conforme a gente antecipou aqui no canal, o Danilo Barcelos começa na equipe titular no lugar do suspenso Henrique. O Vasco treinou muitas cobranças de faltas hoje. O Ramon ensinando lá o Barcelos, o Pikachu e o Valdívia para poder bater falta. A bola parada, que tem sido um recurso aí para o Vasco ao longo desse campeonato. Lembrando que o primeiro gol do Vasco contra o São Paulo adveio de uma bola parada. E meus amigos, é isso. É essa tristeza que o Vasco se encontra hoje. Essa administração, eles estão com o intuito de ganhar mais um mandato. Mas eu tenho fé em Deus que não vai ter ninguém do quadro social do Vasco que vai votar nesse golpista, nesse Alexandre Campelo. E nenhum desses caras que apoia ele. Saudações vascaínas a todos. Vasco neles. Valeu.